Bom dia, live da manhã. O tema de hoje é medo de empreender. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Cristóvão, eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviço, a trabalharem de forma eficiente. O que é eficiência? Mínimo de esforço para o máximo de resultado. No meu destaque tem dezenas de profissionais faturando alto. Dá uma olhada no destaque resultados. Mas enfim, vamos para o tema aqui. Medo de empreender. Tem muito empreendedor que tem medo de empreender. Tem medo de arriscar, tem medo de tomar decisão, tem medo de investir, tem medo. Amanda, bom dia, que bom dia animado. Muito bom dia. Tem muito empreendedor que tem muito medo de tomar atitude, medo de investir, medo de dar cara a tapa, medo de enfrentar problema, medo de conversar com pessoas, medo. O fato é que empreender realmente dá medo. Empreender realmente é arriscado. Empreender realmente é algo que tem um risco desproporcional. Só que eu quero trazer uma outra visão aqui. Quero trazer a minha visão para você. Não significa que você vai concordar com ela, mas é uma visão bem plausível. Eu não tenho medo de empreender. Eu sempre fui arrojado nesse sentido. Não tenho medo, nunca tive. Sabe do que eu tenho medo de verdade? Eu tenho medo do INSS. Disso eu tenho medo. Depender do INSS. Eu lembro que eu ia receber com a minha avó. Minha avó ganhava um salário mínimo. Tinha um dia do mês específico. E aí eu ia com ela. A gente pegava uma fila gigante. Aí quando chegava a nossa vez, ela recebia, era um salário mínimo. Ela estava sempre reclamando que aquele dinheiro era pouco. Aí o que a gente fazia? A gente ia lá no banco mesmo, já pagava algumas contas, já ficava boa parte do dinheiro lá. Isso quando ela não tinha empréstimo consignados para poder levantar a casa que a gente tinha. E aí depois a gente ia no restaurante, o Libra, em Itaquaquecetuba. Não sei se existe ainda esse restaurante. O nome era Libra. Era um restaurante por peso. E era um momento do meu mês que eu podia pedir o que eu quisesse. Podia comer o que eu quisesse. Aí a gente montava o prato por peso lá. Era feliz, era alegre. Depois a gente ia no mercado. Chegava lá no mercado, podia pedir um Danone, iogurte, né? Ela comprava algumas coisas de casa e voltávamos para casa. Vez ou outra passava numa loja de roupa, parcelava em 20 vezes alguma roupa, não muita coisa. E não tinha dinheiro mais pro resto do mês. E ela estava sempre reclamando que não daria para viver com aquele dinheiro. Mal dá para fazer compra, mal dá para fazer as coisas. E ela estava sempre cobrando o pessoal que morava com a gente. Mas a moral da história aqui que eu quero trazer para você é o seguinte. Eu sempre tive medo de repetir essa situação. Que a minha avó sempre falava que não era boa. Ela falava do jeito dela, estuda, vai trabalhar numa empresa, vai ganhar uma cesta básica, ganha bem, para você não aposentar com salário mínimo. Mas o fato é que eu nunca quis viver dessas aposentadorias. Qual que é o sistema mais falido do Brasil, do mundo também? É o INSS. O INSS é falido. Não só o INSS, sistemas de segurança social por si só, todos eles estão em colapso. Hoje em dia tem gente recebendo, mas para quem não sabe, existem várias reformas aí de previdência para se aposentar com 100 anos de idade. Claro que estou exagerando, mas é justamente porque os fundos não têm grana.
Basicamente a gente que é mais novo está pagando para as pessoas mais velhas, para as pessoas que estão com invalidez, receberem. Só que cada vez mais eles recebem menos e cada vez mais existe um risco de ninguém receber coisa nenhuma. Aonde que eu quero chegar com isso? Existe um risco muito maior do que você empreender. Porque empreendendo, você pode dar certo. Se eu não tivesse empreendendo, eu não ganhava o que eu ganhava hoje. Eu não tinha a condição que eu tenho hoje. Eu não teria um monte de coisa. Nem aqui em Portugal dificilmente eu estaria. Porque no nível que a gente estava, para poder investir todo o dinheiro que a gente investiu para vir para cá, a gente não teria. Eu ganhava um salário mínimo e meio por mês, antes de empreender. Lá para 2017. Sem perspectiva nenhuma de crescimento. Risco era baixo. Dificilmente eu ia ser mandado embora lá. Se eu fosse mandado embora, eu ainda teria rescisão, FGTS, essas coisas. Mas às vezes a gente se contenta com tão pouco, tão pouco. Às vezes o próprio empreendedor se contenta com muito pouco. Quantas e quantas pessoas que eu converso que elas têm mentalidade de CLT, de ganhar R$ 200 a mais, de não arriscar R$ 200, de não investir em si, de não se capacitar, de ficar aprendendo, travada, pagando conta, pagando boleto. O empresário que só paga boleto, ele só paga boleto, literalmente. Literalmente. Então tem muita gente que tem medo, muito medo. Só que o grande medo mesmo que vocês deveriam ter, gente, é de depender de INSS. É de viver a mesma vida. Você gosta da vida que você está vivendo? Seja sincera consigo mesmo. Você gosta da vida que você está vivendo? Você gosta da condição que você está tendo hoje? Você gosta? É ótimo, é confortável, tá maravilhoso? Ou você quer mais? Você consegue dar as condições que você gostaria para os seus filhos? Você consegue proporcionar para si mesmo, para si mesma, as condições, os sonhos que você tem, as realizações? Você consegue se proporcionar uma vida digna que você gostaria de ter? Ou não? Às vezes a gente se contenta com pouco e não só isso. Sabe qual que é a pior coisa para o ser humano? Não é se contentar com pouco. É se acostumar com pouco. Se acostumar com pouco é a pior coisa que tem. Você vai se acostumar com o mesmo salário, com as mesmas vidas, com a mesma vida, com os mesmos lugares, com as mesmas dificuldades, com os mesmos boletos, com os mesmos problemas, com as mesmas reclamações, com a mesma coisa. Você vai acordar e vai dormir e vai viver a mesma vida. Vai passar um dia, 2, 3, uma semana, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Você vai estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas reclamações e muitas vezes conformado com coisas que são absurdas. Coisas extremamente absurdas. Um dos grandes exemplos é a política do Brasil. Tem muita gente conformado. Fazer o quê? É isso, acabou. E cada vez mais as pessoas vão avançando em autoritarismo, avançando, porque as pessoas estão acostumadas, elas estão acomodadas, elas não têm muito o que fazer, para falar a verdade. O ser humano, ele acostuma. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, qualquer situação. O ser humano é um ser muito adaptável. A gente consegue acostumar com qualquer coisa. A gente consegue acostumar com a riqueza e a gente também consegue acostumar com a pobreza. Se te colocar numa situação de pobreza extrema, dentro de uns 2 meses você está acostumado. No começo, você repele, mas depois acostuma. A gente acostuma com as coisas. O ponto é, às vezes você tem medo de perder coisas que você não vai perder nada. Porcaria nenhuma. Às vezes você fica com medo de arriscar praticamente nada. É claro que eu estou falando aqui com mães de família, pais de família. Tem responsabilidades. Existem responsabilidades muito sérias na vida de cada um. Só que
se pelo menos um pouco, se você não deixa o sonho vivo aí, se você não tem uma expectativa a mais, se você não tem um investimento a mais, se você não tem uma porcentagemzinha, se você não tem, você vai viver a mesma coisa. E aqui eu tô falando com a pessoa que é CLT também. Eu ensino empreendedores. Mas é a mesma coisa. Qual foi a última vez que você investiu num curso para ti? Qual foi a última vez que você investiu para ser melhor? Qual foi a última vez que você realmente arriscou forte? Todo crescimento está ligado diretamente a abraçar algum tipo de risco. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Dinheiro fácil, vida fácil, é só em golpe, só em esquema, só em aposta esportiva, bet, só em pirâmide. Agora, vida real tem que ter coragem. Claro que você não tem que arriscar o que você não tem. Claro que você não tem que sair colocando os pés pelas mãos. Mas, se nada for feito, a sua vida vai ser a mesma vida. Então, o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Você não deveria ter medo de empreender, você deveria ter medo de viver a mesma vida. Até quando você vai ficar vivendo a mesma vida, tendo os mesmos problemas, as mesmas reclamações, as mesmas angústias, as mesmas aflições na hora de dormir, a mesma ansiedade na hora de acordar, os mesmos nãos que você fala para seus filhos por não ter condições, os mesmos nãos que você fala para você mesmo, as mesmas aceitações pelas coisas que não estão acontecendo. Até quando? É importante existir um dia do basta, existir um dia de bater na mesa e, vambora. Eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais isso. Às vezes tem que existir esse dia de você bater na mesa, o dia da raiva, o dia da revolta. Todo sentimento é uma energia. Você tem que invocar isso que está aí dentro de você. Você não tem que reprimir isso daí. Você tem que puxar essa raiva e deixar essa raiva arder aí no coração. Bater na mesa e falar, por quê? Eu não quero mais. Acabou. Chega. Hoje é o dia do basta. Fazer diferente. Estabilidade não existe, não. Não existe. Ou você cresce, ou você quebra. A inflação tá todos os dias arrebentando com o teu dinheiro. Seus concorrentes estão se capacitando. Cada vez fica mais difícil. Só que quanto mais difícil fica, melhor fica para quem consegue. Porque a barreira de entrada também fica alta. E todo mundo pode conseguir. Todo mundo. Eu não sou especial, não. Eu sou igual a você. Eu sou exatamente igual a você. Eu nasci no Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. A maior parte da minha vida foi na escassez. Nunca passei fome, mas convivi com escassez. A maior parte da minha vida eu não acreditava em mim mesmo. Até 2018, eu tinha fé que eu ia crescer, mas eu não tinha perspectiva. Perspectiva nenhuma. Nada dava certo. Nada dava certo. E nesse tempo todo, mais ou menos 5 anos mentorando pessoas, eu posso afirmar para você. A diferença de quem consegue para quem não consegue, na grande maioria dos casos, vamos colocar em 100% dos casos mesmo, mas vamos colocar na maioria, não em 100% como um fator decisivo, mas em 100% das pessoas que conseguem, são as pessoas que não desistiram. Você não precisa ser a melhor. Você precisa ser teimosa. Não teimosa de ficar repetindo a mesma coisa. Mas insistir, melhorar, treinar tua visão,
treinar tuas habilidades, treinar teu marketing e continuar. Continuar avançando. Continuar avançando. Continuar avançando. Você vai chegar lá. Você só não pode reter. A escassez faz você reter. O medo faz você reter. Vai ter momentos que você vai ter que arriscar. Vai ter momentos que você vai ter que sentir um friozinho na barriga. Se isso não acontecer, você vai continuar vivendo a mesma coisa. Não vai sair do lugar. A barreira social é muito grande. Ela é muito grande. Ela é muito difícil de romper. Se você não tiver com força, se você não estiver se entregando, não vai. E eu sei que muitas vezes você está vivendo com bloqueios, com situações consigo mesmo. Mas no fim, no fundo, a vida não tá nem aí. Você que se vire com seus problemas. Você que resolva seus problemas. A vida não vai perdoar. A vida não vai perdoar. A vida vai continuar acontecendo. E se você não tiver esse fator determinante de vamos embora, vamos fazer, vamos arriscar, não vai. Você vai continuar vivendo a mesma situação, a mesma vida. Quantas e quantas pessoas estão repetindo a mesma vida dia após dia? Dia após dia, dia após dia, repetindo, fadados a repetir a mesma vida. Os mesmos problemas, as mesmas reclamações, os mesmos ambientes, as mesmas pessoas, os mesmos medos. Eu quero finalizar aqui dizendo para você que não é só para você ser uma pessoa corajosa, cega. Isso não resolve nada. Eu quero finalizar aqui dizendo que você tem que ser uma pessoa que busca conhecimento, que se capacita. E a partir dessa capacitação que você tem um pouquinho mais de coragem para tomar decisão. Porque tem muita gente aqui que está presa na falta de coragem. Tem muita gente aqui que está presa em medo. Tem muita gente aqui que está presa por ser medrosa. Deixando de viver coisas extraordinárias. Coisas incríveis. Uma vida diferente. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Se essa live fez sentido para você, vai lá no meu direct. Eu tenho um presente para você. Eu quero te treinar sem custo nenhum. Por 30 dias. É uma oportunidade assim surreal. O que eu vou te entregar lá é algo que é uma oportunidade única que eu dou para cada pessoa. Ninguém pode participar desse projeto mais de uma vez. Então, fez sentido para você? Vai lá no meu direct e fala assim para mim que você participou dessa live, que você quer dar um primeiro passo. Eu vou te apresentar esse primeiro passo. Tá bom? Se outra coisa também, todas essas lives ficam salvas aqui no perfil. Geralmente eu apago elas, fica 3, 4 dias aqui, eu apago, eu arquivo. Mas no Spotify tem todas, absolutamente todas as lives, tá no link da minha bio. Tá bom? Agora vamos lá, vamos fazer a nossa conexão de hoje. Para um pouquinho o que você está fazendo. Vamos se conectar juntos aqui. Conectarmos a fonte. Feche os seus olhos. E respira fundo comigo 3 vezes, pensando só no agora, só na sua respiração. Para um pouquinho o que você está fazendo. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por essa oportunidade de viver. Te agradecemos imensamente por mais esse tijolinho que a gente está construindo hoje, nessa grande edificação, que é a nossa vida, que é esse ano, que é o nosso propósito.
Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine e continue nos trazendo força para vencer, para realizar, para fazer acontecer. Que o Senhor coloque coragem no coração de cada um aqui. Porque tem muita coisa que está faltando, é coragem. Está faltando ousadia. Está faltando comprar um pouquinho de risco. Porque quem não compra risco, quem não vai para cima não realiza nada. Que cada um aqui venha ter consciência que não veio a esse mundo para ser covarde, mas veio a esse mundo para colher o melhor dessa terra. Fala assim, ó, eu vou colher o melhor dessa terra. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. Conta comigo. Vambora. Ainda tem 2025 pela frente ainda. Ainda tem chão pela frente. Vambora. Coragem. Tamo junto, gente. Um abraço. Fica com Deus. Que o Eterno abençoe muito vocês. E é nóis.